Oi pessoal, quero gravar esse vídeo aqui para complementar um post que fiz sobre as projeções da Covid-19, né? Que foram feitas várias projeções lá em março, e muitas delas tiveram agosto como alvo, e como hoje é 31 de agosto que eu estou gravando esse vídeo, acredito que falar sobre isso pode ajudar as pessoas a debaterem, porque para debater esse tipo de coisa tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o assunto para não, sei lá, bater na cabeça de quem fez projeção porque errou. Porque nós estamos tratando de um processo com variabilidade alta, que eu vou explicar para vocês o conceito disso, e também nós estamos tratando de um processo que tem crescimento exponencial. E quando se erra, não é erra a palavra, quando se tem uma diferença bem pequena no crescimento exponencial, ela acaba sendo enorme no número de casos e, nesse caso, internações e óbitos também, né? O que eu quero mostrar para vocês? Eu vou usar alguns dados que a gente tem, Brasil e Caxias do Sul, que é a cidade que eu estou aqui, mas podem ser usados qualquer projeções que vocês virem pela frente aí, que foram feitas assim a longo prazo, né? Como é que funciona o crescimento exponencial? Eu vou botar aqui, ó, data 19 de março de 2020, casos 2. O que a gente teve? A gente tinha aqui em Caxias do Sul, né? Se eu escrever aqui Caxias do Sul. A gente tinha 2 casos em 19 de março de 2020. Foi feita uma projeção pela prefeitura aqui da cidade de que a gente poderia ter, na pior das hipóteses, no pior dos casos, se tudo fosse feito vida normal, ninguém seguisse medida nenhuma, a gente ia ter em torno de 51 mil casos em agosto. Vamos fazer então chegar lá. Vamos pegar aqui. Eu vou botar aqui até 25 de agosto. Opa, passei aqui. 25 de agosto. E vamos fazer isso aqui vezes 6,6%, que é a taxa de crescimento diária necessária para que a gente chegue nesse número em agosto. Quer ver? Vejam aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar essa vírgula aqui. Aí. Então, se crescer uma média de 6,6% ao dia, a gente chega no dia 25 de agosto com 51.811 casos. Isso seria uma projeção. A gente chegou em 25 de agosto com 5.300 e alguma coisa, 5.400, em torno de 10% desse valor. Aí quem não entende nada, olha e diz, nossa, errou feio, de 50 mil para 5 mil, nossa, é 10% do total, não sabe projetar, mas tá louco, e um monte de... Sendo que, como é um crescimento exponencial, a diferença é muito pequena. Aqui, ó, agora eu vou fazer, aqui, ó, projetado real. Os mesmos dois casos, há uma taxa de 5,1% ao dia. A gente chega com 5.443 casos em 25 de agosto. E a gente tinha aqui 6,6%, aqui 5,1%. A diferença é 1,5% na média da taxa de crescimento diária. Vocês entendem que as medidas de distanciamento, o isolamento que a gente teve aqui, vários fatores que a gente teve, que a gente efetivamente fez, e a gente sabe que fez porque a gente sabe o quanto o pessoal reclamou, né? Se não tivesse feito nada, não teria tido toda essa reclamação de tantas medidas tomadas, né? E essas medidas reduziram, na média, 1,5%. Ou seja, foi por pouco aqui. Para vocês terem uma ideia, vamos dizer que a gente tivesse, em vez de 5,1%, 5,8%. 15.641 casos.
3 vezes mais, praticamente, do que o que tem hoje, com um pouquinho de diferença, um pouquinho de relaxamento. Então, essas medidas elas fazem muita diferença, sabe? Se a gente, deixa eu voltar aqui. Se a gente não cuidar esse tipo de fator, acontece esse problema da pessoa achar que, não sabe projetar. E eu tô falando aqui para ficar bem claro, eu tô falando de projeções feitas com intenção positiva, porque tem projeções feitas com intenção só de desinformação, a gente sabe disso. Uma doença que cresce em crescimento exponencial, que a gente sabe que uma diferencinha assim já faz uma bruta diferença nos casos, a pessoa não pode vir projetar dizendo que vai acabar logo, dizendo que não vai morrer ninguém, porque isso é muito errado. Se a gente pegar a taxa de letalidade, vamos ver quanto é que está a taxa de letalidade hoje em Caxias para não falar besteira aqui. A gente está com 1,75 de letalidade. Vamos aplicar aqui essa letalidade aqui, dá em torno de 95 óbitos, que é o que a gente tem. Se a gente tivesse isso aqui, com a mesma letalidade, aqui ó, a gente teria isso aqui de óbitos. Esse 1,5% que foi a diferença que a gente fez em tudo que a gente trabalhou, é muito no crescimento exponencial. Só que para errar uma projeção de 1,5% é fácil. É isso que eu tento explicar. Esse é um fator principal e preponderante de um erro. A gente pode usar os dados do Brasil também. Vocês lembram que teve uma famosa projeção que vai dar 1 milhão de mortos, que um monte de gente fica falando que a gente teria 1 milhão de mortos até o final de agosto, né? A gente tem, eu não lembro quando foi feita essa projeção, é que foi feito mais ou menos lá na mesma época. Eu não lembro quantos óbitos a gente tinha no Brasil. Vamos ver se a gente consegue ver aqui quantos óbitos a gente tinha no Brasil lá em março. Eu vou botar um valor aproximado aqui, porque daí vocês vão entender como é uma diferença que também faz isso. Então vamos ver projetado, real. Vamos botar aqui quantos óbitos tinha. Aqui Brasil. A gente hoje tem 121.381. A gente tinha em março aqui, ó, 6 óbitos em 19 de março. 6. Para 31 de agosto, quanto será que a gente precisa ter para chegar a 1 milhão? Vamos botar 7% aqui, vamos testar. 423 mil. 9%. Eu acho que agora vai extrapolar, quer ver? Exagero. Meu Deus, 8 milhões. É essa a diferença da projeção exponencial que eu tô falando, do crescimento exponencial que eu tô falando para vocês, gente. Vamos ver qual foi a diferença. 1.963.000, então vamos botar em 7,5. Aqui é só um exercício. 913. Desculpem aí a enrolação, mas é só para ficar claro o ponto. Aqui, ó, 1.446.000, perfeito. 7,8%. Então, e hoje a gente tem 121 mil. Quanto que precisa aqui? Vou botar 5%. Só pra gente ver aqui quanto que dá. 18 mil? 89 mil. 6,5. 195. 6 e
3, vamos ver, 143 mil, então acho que uns 6,2, 6,25 a gente chega lá. 122 ali, ó, 6,2. Então aqui a gente tem 7,8%, 6,2%. Percebam aqui, pessoal, a diferença. Praticamente a mesma diferença de Caxias, porque praticamente também equivale a 10, mais ou menos 10% do que efetivamente aconteceu. Foi essa diferença que gerou essa redução muito grande no número absoluto de óbitos. Mas essa diferença é conquistada com muita luta, muita batalha. Então, locais que conseguiram fazer uma quarentena forte e umas medidas fortes de distanciamento conseguem melhorar isso aqui demais. Entendeu? Se a gente tivesse feito aqui, por exemplo, eu botei 6,2, se a gente tivesse, que nem vocês viram ali, que eu fiz 5% de crescimento dos óbitos ao dia, vocês sabem que os óbitos são dependentes de casos, né? Então, é relativo a um crescimento menor de casos, 18 mil. Se a gente tivesse reduzido mais, ou seja, seria 10% do que a gente tem hoje. Então, falar mal da projeção assim, sem esse conhecimento, é muito complexo, entendem? E tem outro fator que eu expliquei também na postagem, mas eu acho válido a gente falar aqui, que são duas características do processo. Que uma é que ele é estocástico, o processo da epidemia, e outra é que ele é não determinístico. Eu vou escrever aqui para ficar escrito enquanto eu falo. Opa. O que são esses dois conceitos aqui? Estocástico quer dizer que tem muitas variáveis aleatórias acontecendo ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Uma pessoa tossindo, a outra cobrindo a mão, a outra não cobrindo a mão. Eu resolvi ir no restaurante, naquele dia fez frio e daí o cara resolveu ligar o ar-condicionado. Todas essas coisas podem acontecer muito aleatoriamente. Eu decidi convidar meus pais para uma festa ou visitar meus pais, não decidi mais. Vocês percebem que isso pode acontecer muito aleatoriamente e todos esses fatores são em alguma parte dependente de decisões tomadas pelo governo, né? Que são, por exemplo, assim, fecha tudo, ou seja, várias decisões eu já não posso mais tomar. Ah, vou ir no restaurante, não posso porque está fechado. Então, algumas coisas as medidas conseguem cortar, mas ao mesmo tempo assim, mas eu não vou no restaurante, então eu vou convidar meus parentes para vir aqui em casa. E nisso eu crio um evento de super contágio, né? Super spreader, que a gente chama. Então, esse tipo de variáveis aleatórias, quando tu bota num processo, ele fica estocástico, e quando tu tenta projetar um processo estocástico muito para frente, acontece isso, esses erros, entre aspas, de projeção, porque a gente projetou 5 meses para frente. Vocês percebem que aqui, ó, do projetado para o real, aqui, a gente estava em 19 de março, 19 de maio, a diferença é mais ou menos o dobro aqui, ó, 250 para um pouquinho mais que o dobro. Então o cara olha, projetei 586, deu 233. Mais ou menos. Vocês percebem que como é exponencial, isso que vai acontecendo. Esse é o problema do exponencial. Se chegar em 19 de julho aqui, 57232 para 9 mil, ó, de 57 para 9 já. Todas essas mudanças são justamente por causa desse fator estocástico. Vamos pegar que aqui nesse momento aqui, por exemplo, aconteceu um fechamento severo porque o pessoal se precaveu e daí daqui, em vez de 6,2, ela caiu aqui para 4,5. Então a gente estava com 120 lá. Por causa desse evento, a gente baixou para 66, baixou pela metade, por causa de um evento que a gente decidiu fazer. Isso é a estocasticidade do processo, que é o fator estocástico. Outra coisa é o fator não determinístico, ou seja, o que é isso? Se eu voltar no tempo, por exemplo, e trazer para o Brasil a mesma pessoa que entrou no mesmo dia com o vírus e soltar, dar um play, vamos dizer, eu rebobino o tempo e dou um play, agora acontece tudo de novo. Claro que, obviamente, sem o conhecimento que a gente tem hoje do vírus, senão as pessoas iam se afastar, né? Eu digo assim, a pessoa entra e dá play. Será que as pessoas iriam fazer as mesmas coisas
Não, com certeza não iriam. Elas não iriam pegar as mesmas ruas, andar no mesmo trajeto, tossir do mesmo jeito, cobrir a boca para tossir ou não. Todos esses fatores que vão gerando contágio, se a gente rodasse de novo a epidemia no Brasil, com a mesma pessoa no mesmo dia, mesmos casos, os números não seriam iguais aos de hoje. Isso é um fator, isso é um processo não determinístico. E quando eu rodo ele de novo, com as mesmas variáveis de entrada e o que acontece, mesmo variável de contágio, né, taxa de transmissão, tudo, e mesmo assim o que acontece lá no final muda, justamente devido a grande número de variáveis aleatórias. Dito isso, é muito. Fica muito claro, pelo menos para mim, o porquê que a gente deve ter tanta medida de segurança e tanta medida de distanciamento. Porque qualquer uma dessas coisas que a gente faz um efeito muito grande no todo. E esse efeito gera essa diferença que, infelizmente, em vez de ser celebrada, ela acaba sendo motivo de chacota. Ah, errou a projeção. Sendo que é uma diferença muito pequena na projeção. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo, tá, pessoal? Um grande abraço e vamos se cuidar porque a gente ainda está com o vírus aí. Abraço.